Pai, te glorificamos, te exaltamos mais uma vez esta manhã. Estamos aqui, Senhor Deus, para te agradecer, Pai, Senhor, e Senhor, tornou santo, Pai, Peço a Ti, Senhor, faça esse presente, precisamos da presença, Pai, precisamos de chegar aqui, Senhor, assim que dentro da hora, Pai, Teu querer, Pai, abençoa, não estiver aqui presente, nós estejamos aqui, Pai, corações abertos para Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não, acho que hoje não. É que eu ia passar a mão, subir na mão. Feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com estes meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E pra dar minha vida Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante com Cristo viver. Glória a Deus. Glória a Deus. Fazer uma leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 19. No Evangelho de Lucas, versículos 1 ao 10. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas, versículos 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E ele havia um homem chamado Zaqueu, e era esse o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e
não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correu adiante, subiu a figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. e apresentando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levando, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tem defraudado alguém, restitui quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Diante essa palavra bem conhecida dos irmãos leitores da Bíblia, nós olhamos aqui, já vemos aqui um homem de pequena estatura, né? Falaram aí que eu precisava abaixar a mão um pouquinho a cama por causa da pequena estatura. A Bíblia já mandou aqui um homem de pequena estatura também. Mas um homem de pequena estatura que tinha um desejo no seu coração de ver Jesus. Então, este homem, ele era um judeu, nascimento. Jesus mesmo disse que esse também era filho de Abraão. Zaqueu era um homem que ele vendeu-se aos romanos, traindo a própria nação, cobrando tributos dos seus irmãos para enriquecer a Roma e enriquecer-se a si próprio. Por isso, um ladrão. Mas um ladrão pôs um propósito um dia no seu coração: eu quero conhecer esse Jesus da qual falam tanto e eu só ouço falar. Oportunidade de chegar perto ele não tinha, vê-lo de longe também não, pois era de pequena estatura. Mas o que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz que Deus pega as coisas que não são e faz elas ser. A Bíblia diz que ele pega os sábios na sua própria astúcia. E a Bíblia diz que ele confundiu, revelou aos pequeninos as coisas sábias e ocultou aos sábios e entendidos, e ele revelou aos pequeninos. Então Zaqueu era um homem pequeno, mas queria uma grande revelação, conhecer a Jesus. Então, nós vemos que entre pegar as coisas que não são, ou as coisas comuns, e fazer delas coisas incomuns, porque Deus faz assim, ele pega as coisas comuns que nós olhamos para ela e transforma nas coisas incomuns para a gente saber que Ele é Deus. Se eu fosse olhar para a Bíblia, um homem como Zaqueu não tinha valor para aquela sociedade, ele tinha valor para os romanos, porque enchia os cofres de Roma. Ele não tinha um valor, porque se ele parasse de fazer isso, ele também perderia o valor. Se ele parasse de encher os cofres de Roma, ele perderia o valor. Para com seus irmãos, ele perdeu o valor, porque ele estava valorizando Roma e estava se enriquecendo nas costas de muitos pobres dos seus irmãos que ele cobrava impostos. Então, nós vemos que ele, naquele propósito do seu coração, ele chegou ao ponto de ele dizer: olha, eu vou subir numa figueira, eu sei que Jesus vai passar por ali, nem que seja de cima, eu vou ver ele, nem que seja só dar uma olhada nele por cima, mas eu quero ver quem que é esse Jesus que tanto falam dele. O que eu queria dizer para você é que ouvir
falar de Jesus, muita gente ouve e muita gente já ouviu. Ouvir a história de Jesus, muita gente já ouviu a história de Jesus. Agora, conhecer Jesus, Zaqueu, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Zaqueu já sabia até o que Jesus fazia, mas no entanto, ele não conhecia Jesus. Então tem muita gente, ou até muitos crentes dentro da igreja, que ele até hoje ele ouviu falar de Jesus, sabe a história de Jesus, mas ele não conhece o Jesus da história. Ele nunca teve a oportunidade de se encontrar com o autor da história, que é Jesus, como Zaqueu. Zaqueu estava aqui numa condição que ele tinha ouvido falar de Jesus, tinha ouvido falar que ele fez milagres, que ele fazia isso, e aquilo despertou uma curiosidade dele, dentro dele. Poxa, mas se ele faz tudo isso, por que eu não posso conhecer esse homem? Eu não posso chegar pelo menos e olhar para ele? O desejo de Zaqueu era, apesar de um pecador que ele se reconhecia, ele disse: eu posso chegar nesse homem e falar com ele. Eu sou um pecador, e ele é um homem totalmente diferente de mim. Então eu vou subir numa figueira brava e de lá de cima eu vou olhar, pelo menos para me olhar para ele quando ele passar. Já vejo nesse homem um ato de fé quando ele deseja ao menos ver. Lembra-se que aquela mulher do fluxo de sangue, ela saiu consigo dizendo: olha, se eu apenas conseguir tocar na orla do seu vestido. Aquela mulher, quando ela imaginou isso, ela pensou: eu vou descer até o mais baixo e vou pelo menos tocar na orla do vestido, porque tocar na orla do vestido, ela teria que fazer isso aqui, ó. A orla do vestido estava aqui embaixo. Significava descer, eu vou me humilhar, eu vou descer e vou tocar na orla das vestes daquele homem, porque eu sei que algo diferente vai acontecer na minha vida. A fé daquela mulher estava igual a fé de Zaqueu aqui. Aquela mulher almejava somente tocar, ela ia descer e tocar a orla do vestido. E Zaqueu, pelo contrário, como ele era de pequena estatura, ele resolveu subir, porque de cima ele teria uma visão tanto da multidão quanto de Jesus. Era como se ele dissesse assim: eu verei pelo menos ele operar. Se ele operar um milagre no meio da multidão, eu estarei lá para contemplar. Essa era a fé de Zaqueu. Então Zaqueu, aquele homem, subiu na figueira brava. Jamais ele imaginava que Jesus fosse parar aonde ele estava. Mas quando Jesus chegou ao lugar onde Zaqueu estava, ele olha para cima